Olá, pessoas apaixonadas por história! Bom, nesse vídeo eu vou explicar para vocês de forma bem simples, rápida e didática como foram formados os terreiros de candomblé no Brasil. Tudo começou com a vinda dos negros escravizados em meados do século XVI. A formação de famílias e comunidades de escravos aqui no Brasil foi muito difícil. Isso porque amigos e parentes conterrâneos da África eram vendidos separadamente aqui no Brasil, visto que negros vindos de tribos diferentes falavam idiomas diferentes e isso dificultava muito a comunicação entre eles. Bom, em um único engenho havia negros de várias etnias, e algumas vezes suas tribos lá na África eram rivais, e aqui no Brasil essa rivalidade ou era acentuada ou diminuída por conta do peso da escravidão. Quando o escravo chegava ao Brasil, lhes era ensinado o português e os ditos bons modos europeus e cristãos. A Igreja Católica teve papel fundamental na manutenção do regime escravocrata. Porém, com o tempo e com a forçada convivência, os negros escravizados começaram a criar vínculos a partir do trabalho, da família e principalmente da religião. A identidade étnica foi um fator crucial na formação de agregações entre eles. Geralmente, quem falava a mesma língua e possuía os mesmos costumes se reuniam, e então cada grupo constituía uma nação. Entretanto, para garantir a sobrevivência, fazia-se necessário que nações diferentes se unissem e então lutassem juntos. As famílias formadas quase sempre buscavam uniões conjugais estáveis. Estudos mostram que os cativos conseguiram manter relações familiares por muito tempo. Escravos e escravas normalmente se casavam entre si dentro do seu próprio povo. Nagô se casava com Nagô e Angola com Angola. Porém, isso não servia como regra. As religiões africanas foram de extrema importância para a agregação dos escravos e negros libertos. A partir da diversidade de etnias vindas ao Brasil, as tradições religiosas africanas também se diversificaram. O termo mais comum para nomear essas práticas religiosas parece ter sido Kalundu, que significa divindade em língua umbundo. Pelo que se sabe, foi no início do século XIX, na Bahia, que surgiu o termo candomblé, que significa culto ou oração. Em diferentes lugares da colônia, cada nação cultuava entidades espirituais diferentes. Por exemplo, no Rio de Janeiro, eles cultuavam as entidades chamadas inquices, enquanto na Bahia cultuavam os orixás. Como o Brasil foi decretado oficialmente como colônia cristã, alguns senhores contratavam padres para catequizar os escravos, o que não deu muito certo, já que o culto aos santos católicos tinha muita relação com as religiões africanas. O Santo Antônio da Igreja Católica, por exemplo, foi sincretizado como Exu, da Umbanda. Os negros juntaram elementos do cristianismo com suas experiências religiosas, criando uma espécie de catolicismo cheio de festas, comida, dança e música. Os africanos possuíam permissão para cultuar seus deuses, porém não tinham liberdade para tal. A Constituição de 1824 dizia que podia sim o culto às outras religiões, desde que não houvessem templos relacionados a elas. Contudo, as religiões afro-brasileiras não eram consideradas religiões, e sim superstição, curandeirismo e feitiçaria. Por conta disso, consideravam-se esses cultos como algo ilegal e criminoso. Daí, os africanos e crioulos iam para lugares afastados dos centros urbanos ou cultuavam de formas disfarçadas suas divindades para escapar das patrulhas policiais. As diversas práticas religiosas africanas foram se unificando e sendo cultuadas em conjunto, formando-se então os terreiros. Assim, a formação de famílias e terreiros foi o modo encontrado pelos africanos de recriarem os seus valores e consolidarem sua cultura antes vivenciada na África, alcançando o pouco de liberdade que lhes era permitido.